Oyalcha, oyal, oyalcha, oyal, oyalcha, oyal, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, te agradecemos, ó Pai, por tu nos escolhestes, ó Pai, para trazer a tua palavra a esta terra, ó Pai. Trazer uma palavra onde que este mundo, ó Pai, está completamente embriagado com o vinho da grande Babilônia, onde que sabemos que nessa terra não tem palavra de salvação a não ser de Filadélfia, ó Pai. Papai, somos gratos porque tu nos escolheste para esta obra. Papai, cada pedrinha que está aqui, ó Pai, que tu possa, Pai, usá-la cada um, os irmãos do outro lado, aqueles de fora que estão meditando, buscando a tua palavra, que tu possa trazer mais e mais conhecimento a cada um das tuas pedrinhas, ó Pai, para que a tua palavra seja, Pai, levada a este mundo e conheça que tu és conosco, ó Pai. Papai, gratidão, ó Pai. Gratidão pelo nosso papai Micaial, a qual que tu escolheste para trazer a tua palavra a esta terra. E junto trouxe também a chuva, conforme a palavra de Isaías ali 55 que fala que a nuvem ali, né, a neve, a chuva e a neve não retornará até que cumpra o objetivo da sua missão. E sabemos que a tua missão será cumprida, ó Pai, porque foi tu que estabelecestes, ó Pai. Gratidão, ó Pai. Grato pela vida do irmão Marco Beethoven, pela vida do irmão Shaul, pela vida do irmão Bruno, ó Pai. Que tu possa, Pai, sempre estar usando os anciãos, ó Pai, para trazer ao corpo, à igreja, ó Pai, a palavra revelada. Porque tu nos escolhestes, ó Pai, para fazer a tua boa obra. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Gratidão, Papai Yalcha, né, amados irmãos? Hoje é... quanto da data? Hoje, dia 22, né, do 12 de 2022. E maravilhosa, né, irmãos, a gente saber a condição que hoje cada pedrinha preciosa foi, conforme eu falei aqui, né, na oração, fomos escolhidos, né? Nós somos uma propriedade particular, né, irmão? Uma propriedade particular, qual o IAL já o que? Já escolheu. E por a gente ser uma propriedade particular, a gente entende a missão que foi nos dada. Por isso que ali em Isaías, né, 55, quando fala que a chuva e a neve, ela não volta até que se cumpra o objetivo da sua missão. E sabemos que qual missão é essa? É a missão de trazer vida a essa terra. E é o que nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre vida. E sabemos que essa terra, irmãos, né, conforme ali Apocalipse 12, quando fala, né, que Satanás sedutor de toda a terra habitada. Satanás sedutor de toda a terra habitada. Todos os dias, se eu te falar com vocês, irmãos, a palavra que eu mais medito no salão é quando eu lembro dessa passagem. Satanás sedutor de toda a terra habitada. Porque ele seduziu tudo, irmãos. Tem noção do que é isso, irmão? Ele seduziu todos os nossos familiares, seduziu todos os nossos parentes, seduziu todas as pessoas deste mundo. Ele seduziu tudo. Tudo o que se chama nessa terra, ele seduziu. Até nós por um tempo, né? Sim.
Mas aí, por isso que a gente vê hoje, por isso que quando a gente vê papai ali, nossa, é muita maravilha, irmãos. A gente poder voltar assim, um filme, a gente, na cada ministração que é falada, às vezes tem ministração que ela se torna marco na vida da gente, né? Se tiver algum áudio ligado, irmãos, os irmãos puderem desligar, você grava, tá bom? Então, quando a gente pega ali, né, a palavra que papai trouxe ali no domingo, né, de Samial, é muito grandioso. Se os irmãos meditar, ruminar e meditar de novo, vocês vão ver que é muito maravilhoso. Por quê? Porque quando fala de Samial ali, que é a representação de Micael ali, irmão Natan, ali está mostrando uma condição quando ele estava ali na onde? Nas denominações, ele estava em Sardes. E ali a gente vê que mesmo ele ali em Sardes, você vê que mesmo ele ali em Sardes, você vê que ele servia Yahweh, mesmo sem conhecer, porque a palavra fala assim que Samial, ele não conhecia Yahweh, mas não conhecia Yahweh de que forma, irmãos? Terrenamente, não conhecia os nomes ainda. Ele não conhecia os nomes, mas já o que o coração já era voltado para Yahweh, o temor, porque é o que? A arte, né? A sexta arte é o temor. Então já tinha o temor de se Yahweh, por isso que quando ele ouvia, né? Ele corria e falava assim, me chamou, e ele falava assim, não, volte a dormir. A gente vê a representação, a gente entender que ali de Eli, Lúcifer, ele não querendo que ele acorde, não acorde, vai e volte a dormir. Volte a dormir, porque esse voltar a dormir, irmã Leia até postou uma passagem, você lembra, né, irmã Leia? Cuidado para que não seja, né, pego naquele dia, né, um sono, né? Um sono, se os irmãos viram, ela colocou lá. Então, que tu acha força para escapar naquele grande dia. Então, a gente vê isso, irmãos, escapar daquele dia, não te pegue você dormindo, lembrando de quê? Lembrando do que eles são. Todos estão o quê? Dormindo. E a condição que Lúcifer ele quis colocar quem? Micael. Foi a condição que quis colocar ele dele o quê? Dele estar dormindo. Por quê? Porque a mensagem, ela só passa a ser revelada de verdade depois que ele sai. Da onde? De Sardes. O espírito de torpor está sobre eles, o profundo sono. Então a palavra só passa a ser esclarecida, só passa a ser aberto o livro lacrado, né, irmão Alberto? Só passa a ser aberto depois que ele sai de lá. Por isso que fala, a palavra, conforme Ishaiah ali, 29, a palavra para eles é como um livro lacrado, dá a quem sabe ler. Lê isso, se é que o sabe. Aí nós sabemos, a palavra é quem, irmãos? A palavra é Yahshua, que hoje nós sabemos que é Yahweh. A palavra é Yahshua. E ela só é revelada por quem? Por alguém que tem intimidade com Yahshua. Que é Yahweh, quem? Micael, que é Yahshua. Olha para você ver que grandeza é isso. Então, quando você passa a entender que o esclarecimento que está vindo para todos nós é um esclarecimento daquele que transporta a mensagem que vem de Yahweh, por isso que Apocalipse 14:6 fala, o anjo, aquele que voa com o evangelho eterno, anunciando quem? As nações, povos, multidões e línguas, a toda a terra. Aí o contraponto é, Satanás enganou toda a terra. Satanás enganou toda a terra e ele veio trazer a salvação, o evangelho eterno a toda a terra. Por isso que quando eu falo com os irmãos que eu medito sempre nessa passagem de Apocalipse, ali 12, que fala que Satanás sedutor, a qual enganou a terra inteira. Eu falo assim, gente, a terra inteira foi enganada. Só nós que estamos aqui, a qual Ial nos predestinou, nos separou, fazer que nós conhecemos e sabemos quem somos nós, para trazer uma palavra de vida para essas pessoas. Uma palavra de vida, e é o que nós vamos falar hoje, sobre vida, o anjo da vida e o anjo da morte. É difícil, irmão Ed. É difícil porque é como diz, né? O homem endureceu o seu coração. E pensou exatamente. E quando a gente pega esses últimos tempos que a gente está vivendo, né? É por multiplicar tudo essa ciência deste mundo, multiplicar toda essa
o que o homem vai, a tecnologia em si, né, ela proporciona para o homem, o homem ele tem tendência a trocar os princípios eternos pelos prazeres momentâneos. Por quê? Porque aquilo que é visível é agradável aos olhos. Então, o que que acontece? Quando a gente pega essa situação, quando a gente olha tudo em torno do mundo hoje, tem muitas coisas que agradam os olhos. Se a gente nos deixar, seduz a gente, mas aí é onde que a gente vê que nós somos colocados de pé, a gente vive, porque a palavra vive em nós. Uma palavra que papai sempre ele falava, desde quando ele estava na época em denominação. Eu percebo que eu guardo, irmãos. Ó, quanto tempo papai já falou isso? Ele falava assim, quando ele era próximo do Márcio Valadão, né? Que é do pai do André Valadão. Ele falava assim, ó, que o Márcio Valadão falava assim, você é o que a palavra diz que você é. E quando nós pegamos isso para nós hoje, nós entendemos hoje realmente, nós somos o que a palavra diz que nós somos. E se a palavra diz que nós somos filhos de Alcha, nós somos aqueles sacerdotes reais, nós somos aqueles que voltaremos para a nossa pátria, nós somos aqueles que viemos a esse mundo trazer uma mensagem que esse mundo não tem, é porque nós somos. Né? E assim seja, né, amados irmãos? Gratidão, papai. Então, irmãos, quando a gente fala de vida, igual eu estou falando para os amados irmãos, a gente lembra de quem? A gente lembra do anjo da vida, mas para a gente entender a vida, a gente tem que entender quem foi a vida primeiro. A gente tem que lembrar de aquele que criou todas as coisas. Porque se ele criou todas as coisas, então a vida partiu dele. Né? Então vamos abrir em Colossenses. Colossenses o quê? 1,15. 1,15. Vamos lá. Colossenses 1,15. Página 2054. Isso aí, todo mundo afiado. Obrigado, irmã Líria. Colossenses. Colossenses 1,15. Conforme a irmã Líria falou. Página 2054. Sua voz está baixinha, baixinha. Está baixinha? Os irmãos estão conseguindo escutar, irmãos? Eu vou falar um pouco mais alto se precisar. Tá bom? Vou tentar falar um pouco da altura que dá para os irmãos escutarem do outro lado, tá bom? Vamos lá. Igual eu falei para os irmãos, quando a gente fala de vida, a gente lembra de quem criou todas as coisas, porque a vida é formada daquele que criou todas as coisas. Quem criou todas as coisas, irmã Marinalva? Yalcha, que é Ial. Ele criou todas as coisas, né? Então vamos lá. Colossenses 1,15 fala assim: ele é a imagem de Ial invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criados, tá vendo? Foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Então aqui a gente já começa a entender que a vida das coisas, ela começa através daquele que criou tudo. Então ele é a vida. Por isso que quando a gente vai agora, vamos lá em Gênesis, lá no início. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Isso tudo para a gente entender alguns pontos, irmãos. Nós estamos acertando e alinhando alguns pontos. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1, página 37. Fala assim, ó: a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que Ial tinha feito. Foi criada também por Ial. Ela disse à mulher, então Ial disse: vós não podeis comer de todas as árvores do jardim. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Ial disse: dela não comereis, nela não tocareis, sob pena de morte.
A serpente disse então à mulher: Não, não morrereis, mas Iau sabe que no dia em que dela comeres, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Iau, né? Versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Você vê que aquela mulher comeu do fruto. E comeu. E deu também ao seu marido, que com ela estava, e ela comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estava nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Então, amados irmãos, quando a gente vê aqui, a gente vê dois personagens. A gente vê quais dois personagens? A gente vê aqui a árvore e a gente vê o fruto. Assim também, porque tudo se iniciou nas coisas de Iau. O que? A árvore e seu fruto. A árvore da vida e o fruto. O fruto também da vida. Quando a gente lembra da árvore da vida e você olha para o fruto também é vida. Porque um é espelho do outro. A árvore, por isso que tem um ditado popular que fala, né? Como é que fala o ditado popular? Não, esse ditado. Tal pai, tal filho. Não, é que fala bem assim, ó. Pelo fruto tu conhecerá a árvore. A árvore você conhecerá pelo fruto. Então é mais ou menos é assim que Satanás e sua corja vai ver. Então, irmãos, quando a gente pega aqui, a gente vê a árvore e o fruto aqui, que a mulher ela comeu do fruto. E esse fruto, a gente entende que ele é um fruto da morte. Ele é um fruto da morte, que ele traz morte. Mas é por causa do fruto, inicialmente? Não. Por causa da árvore. Porque a árvore que é o inicial disso tudo. Que a árvore gerou seu fruto. Essa árvore que gerou seu fruto, essa árvore é quem? Lúcifer. Então, a origem da morte é a árvore. A origem da morte é a árvore. Aí quando você volta agora para as coisas de Iau. Olha como é que as coisas são maravilhosas. Iau, ele é a árvore da vida. Iaucha, ele sai de dentro de Iau, ele cria todas as coisas. Primogênito de toda criatura. Cria todas as coisas. E dentre elas, alguém que dá uma continuidade a uma obra de Iau. Que dá a vida à obra de Iau. Por isso que a gente vê quem? A imagem e a semelhança. Está na onde isso? Vamos ver aqui, ó. Aqui mesmo no 3, é no 3, né? Não, é no... Isso, no 26, 1:26. Vamos ler 1:26. Gênesis 1:26. Que fala assim, ó. Página 34. Gênesis 1:26. Fala assim. Iau disse: façamos o homem a nossa imagem, como nossa semelhança, e que ela domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, quando a gente vê aqui, está se tratando de dois personagens, Malé. A árvore e seu fruto. Quando a gente vê a imagem e a semelhança, ambos criando. A imagem e a semelhança. Quando a gente olha para o madeiro, papai Alcha, quando ele o quê? Quando ele morre, papai Alcha, ele vai para onde? Para a luz inacessível, a alma. A alma vai para a luz inacessível, Natan. Mas aí quando ele vai para a luz inacessível, o espírito entra para a mão. Por isso que papai fala assim, pai, em tua mão entrega o meu espírito. Então, mostrando, quando o espírito entra ali para a mão, mostrando para o corpo, ali a semelhança já se torna a imagem.
Por isso que ele é a imagem de algo invisível. Vocês estão entendendo? Hã? Tá, irmão Márcio. Vamos lá. Que mão que ele botou? Que mão de quem? De algo? A mão ali, a mão. Ele morreu? Isso. A mão você tem que lembrar sempre que a mão é Yalcha. A mão é Yalcha. Yalcha é a mão. Yalcha morreu. Yalcha morreu. O corpo ficou lá. A alma dele subiu. Isso, não, A alma ó. subiu A alma subiu para a luz inacessível. E quando ele, antes dele morrer, o que ele fala? Em tua mão, o Espírito. Ele já estava falando assim, que estava entregando o Espírito para dentro do corpo. O corpo é a mão, que é Yalcha. Yalcha é a mão. Yalcha não... Ele estava dizendo para Yalcha que estava entregando. Ele estava entregando para dentro do corpo. Exatamente, que é Micael. Micael ali estava entrando para dentro do corpo, que é a mão. Entendeu? Mas é bom que vai tirando os esclarecimentos, tirando as dúvidas também. Não, que é isso, irmão. A gente está para tentar nos aperfeiçoar mesmo, todos os dias, tentando alinhar todos os pontos. Então, quando a gente vê a semelhança, a imagem e a semelhança que a gente viu no início, criaram as coisas. Então, quando a gente vê a semelhança, ela já passou a ser a imagem. E Yalcha é a imagem de Yah invisível. E Micael, ele é o quê? Micael é o quê? A semelhança. Semelhante a? Semelhança a Yah. Semelhante a Yah. Então, quando ali ele entra, ele se torna a imagem de Yah. Porque ele entrou para dentro da mão. Se torna o sétimo, né? Antes torna o sétimo. Mas por alguns momentos, porque ele perdeu a herança. Porque é por isso que depois a gente vê aquela condição, né? De Ishaiel 63. Por um pouco de tempo, o povo, teu povo santo herdou a tua herança. Vieram nossos inimigos e pisoteou o seu santuário. Então, nós herdamos essa herança por um pouco de tempo. Entendeu, irmão Márcio? Micael é a imagem de alma. Micael, No momento que ele recebe... exatamente, da partir que ele entra para dentro do corpo, ele se torna a imagem de algo invisível. Exatamente Agora isso. ele é a semelhança. Agora ele é a semelhança. Entendeu? Então, irmãos, quando a gente está falando aqui da árvore e a gente está falando aqui do fruto, a gente está vendo o que aqui? A gente está vendo uma árvore, a qual dessa árvore, ela é a árvore de morte. E seu fruto, aqui, nós estamos falando aqui de Gênesis, para os irmãos entenderem. Nós estamos falando de Gênesis 3, que a mulher, ela comeu do quê? Do fruto da árvore. Lembrando, exatamente, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, lembrando, a árvore é a morte. A amora. Isso, a moreira, exatamente. Então, o fruto aqui é o quê? É o filho da morte. Então, traduzido, para dar uma continuidade, começou de um. Por isso que a gente vê agora voltando para a vida. Por isso que a gente lembra o quê? De Jeremias, né? Emial, tá onde? Em Jeremias 11, 19. Vamos abrir lá. Estou trazendo alguns pontos para a gente adentrar, irmãos. Por isso que é preciso a gente estar trazendo esses pontos. 11, 19. Onze e 19. Se tiver alguma dúvida, irmãos, pode me perguntar, tá bom? 11 e 19. Fala assim, ó. Fala assim, ó, 11 e 19. Página 1387. Mas como um cordeiro manso, que é levado ao matadouro, não sabia que eles tramavam planos contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor. Não tá boa, né? Destruamos a árvore, e outro tradução King James. Destruamos a árvore e o seu fruto. Continuando. E arranquemos da terra dos vivos. E seu nome não será mais lembrado. Não será mais lembrado. Então, quando a gente vê aqui, a gente está se tratando o quê? Da árvore e do fruto. Então, esse é o papel que esse mundo sempre tem tentado fazer. Destruir a árvore e o fruto. Qual árvore? Yalcha.
Qual o fruto? Micaial. A árvore que a gente sabe que é Ial, e o fruto que seria Iauxa. Então, isso eu estou dando os pontos para os irmãos entenderem. Então, esse é o que o mundo está tentando destruir. É o que Satanás, conforme a gente viu de Samial ali, né? Que Samial não queria o quê? Não queria que ele despertasse. Volte a dormir, Samial. Volte a dormir. Por quê? Porque quando que eu estivesse dormindo, é a passagem que a irmã Lécia colocou lá, citou. Não foi, não foi você que colocou, não? Porque eu vi uma passagem sendo colocada. Tá meu nome lá, mas não foi eu que. Foi Eléa. Não, foi, foi irmão Denner? Então tá. Então quando a gente vê, por isso que fala assim, pô, podemos achar força para escapar naquele dia que não encontramos o quê? Dormindo, em sono. É o quê? Que esse mundo está em sonolência, está dormindo. Então, irmãos, quando a gente pega aqui a árvore e a gente pega o fruto, que é o que? Lúcifer, junto com o seu fruto. O fruto, ele é o quê? Ele é o erro. É o que induz o mundo ao erro. Mas Lúcifer mesmo, ele é o quê? Ele é a mentira, a morte. E o seu fruto, ele é o engano, o erro, que induz as pessoas a errar. Então você vê que um faz um papel e também o outro faz também, cumprindo o que o pai tipo deixou para fazer, mostrando a desobediência. Um fazendo, complementando. É a situação de que quando a gente vê as coisas de Ial, as coisas de Ial bem feitas, quando você pega Ial, que é Ialcha, ali criando todas as coisas, fazendo uma obra inicial, junto com quem? Ele fazendo uma obra com Micael, a imagem e a semelhança, criando todas as coisas. E ele dando o quê? Dando vida. E a gente vê o quê? O sopro que foi dado, o sopro no homem, ali o homem Adão, que foi dado o sopro por quem? Por Micael, que hoje a gente sabe que é Yahshua. Então foi dado ali um sopro da vida. Por isso que ele é o anjo da vida. A gente vai entender esses pontinhos. Agora vamos abrir agora em 1 Coríntios. Agora vamos adentrar, irmãos. Vamos abrir agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos adentrar na palavra. Irmão, Ô, irmã. só uma característica aqui que eu estou observando aqui no fruto, né? Sim. O fruto do Espírito tem a semente, ele produz, né? Ele germina. Tanto é que destruindo o fruto, destruiria a memória, né? Daquela árvore, porque não poderia germinar novamente, né? Nascer outra. E a amora não planta. E a amora é uma planta que não tem semente para plantar. Ela só planta a muda. Interessante. Ela não gera semente. Nunca tinha observado essa Ela não parte. gera semente. Você planta direto na terra. Por isso que naquele versículo fala sobre o grão de mostarda, arranca-te daqui e replanta-te, né? Em algumas traduções fala lá na terra, né? Entendi. Interessante, Marília, bem observado. Nunca tinha observado esse né? ponto, não. Esse ponto, não. Mas quando você fala realmente do Espírito, realmente, né? Porque o fruto, né, do Espírito, mostrando, se destrói a árvore e o fruto, então não tem como, né? As sementes, no caso, daquele que sai dali do fruto. Porque aí seria exterminado, né? Não Sim, teria exatamente, mais, exatamente isso. essa árvore da vida, né? Por isso que a gente vê Destruindo a árvore e o fruto, a semente automaticamente seria destruída e aí não poderia germinar novamente, né? Outras árvores. Sim, verdade. Vamos abrir, irmãos, em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, a gente vai começar. Vamos começar no 20. 1 Coríntios 15, 20. Fala assim, ó. Página 2013. Página 2013. Mas não. Yahshua foi ressuscitado. Não ressuscitou, viu, irmãos? Foi ressuscitado dos mortos. Primícia dos que adormecem. No caso, mostrando que papai Yahshua, né? Quando ele morreu e foi ressuscitado, ele foi o que? A primeira primícia, né? Ser colhida
para Ial. Vamos lá. Mas, não. Ial foi ressuscitado dos mortos, primício dos que adormecem. Com efeito, visto que a morte veio por um homem. Qual homem, irmão Oswaldo? A morte veio por qual homem? Ó, tá vendo? Vocês entenderam que bacana? É isso aí mesmo. Por isso que nós tivemos que ler. Você entendeu porque eu cheguei aqui, porque eu tinha que estar voltando, fazendo uma introdução toda, para a gente entender o início. Como que começou, a gente entender como que a morte veio ao mundo. Porque o homem lá atrás, ele comeu o quê? Ele comeu do fruto da árvore. Tanto o fruto e tanto a árvore, ambos são a morte. O pai e o filho, a morte. Então, por isso que a morte entrou. Porque uma vez o homem ali comendo, os olhos do homem se abriu. Se abriu ali, da partir que os olhos dele se abriu, ele deixou de ter o quê? Os olhos voltados para aquilo que era bom, daquilo que era celestial, daquilo que Ial fazia para aquilo que agradava a Ial, que era tudo que o homem plantava, que tudo era para Ial. Ele conversava com Ial. Quem? Na verdade, ele com Micael, né? Então, ele seguia ali, ele, o quê? Ele, como é que eu vou dizer? Ele recebia orientações, né? Na virada do dia ali, e era passado para ele, e ele fazia conforme as ordens que era dada. Até um dia, irmã Edna, que houve o quê? Até um dia, no dia que a mulher, ela viu que a árvore era boa para o discernimento, mas peraí, estava alimentando de Yaush Micael lá, o todo entendimento era bom para o discernimento deles. Porque eles mesmo assim optaram por estar querendo alimentar de uma árvore com fruto daquilo que eles achavam que poderia ser melhor. Como é que você entende com isso, irmã Edna? Satanás vem enganar, né? Engano ele. Não, não é assim que vai acontecer. É um estudo que papai já trouxe. Sabe por quê, irmão Ronaldo? Por quê? Você sabe? Porque mesmo sendo ensinado ali por Micael, ali, né? Ali o fruto, ele sendo ali, estava ensinando eles ali na virada do dia, mesmo assim, porque eles optaram por se alimentar do fruto, ali da serpente, ali no caso ali, da árvore, ali no caso mal, do que de Micael. Por quê? Você acha que eles optaram alimentar de um em vez do outro? Nós vemos lá no início. Não está lembrado, não? Ah. Pode tentar, pode. Hã? Porque Eva queria ter filhos? Sim, mas a palavra correta é as promessas. Ela foi iludida pelas promessas antecipadas. Entendeu por quê? Porque as coisas de Yahweh, irmãos, é igual nós aqui. Nós estamos sendo alimentados de que forma? É tudo de uma vez? Não, é gradativamente. O papai tem trago um alimento, a gente rumina, cresce mais um pouco. Você está certinho, viu, irmão? Você falou certo. A gente vai alimentando gradativamente. Exatamente. Oi, irmã de Cleiton. Paz de Alcha. Paz de Alcha, meu amado. A resposta está bem em Gênesis 3, 5. Sim, exatamente. Viu que era o que? Cava era boa. Pode ler pra gente, pode ler. Fala assim, ó. Mas Yal sabe que no dia, no caso que é a serpente seduzindo. Certo. Yal sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como os anjos, versados do bem e no mal. Ou seja, a mulher queria ser fecunda também, né? Exato. Então, ali ele estaria ensinando. Exatamente isso também, ela... irmão. Sim, porque da partir que ela ali, os olhos dela se abriu ali, ela achou-se na condição de ser também igual aos seres celestiais, de poder também ensinar. Então, antecipou os projetos que tinha para a vida deles. Por quê? Porque Lúcifer ali, e junto com Emanuel, ele soube ali como ali enganar ali a mulher, como? Trazendo a esperança, criando nela o que? A ansiedade de querer rápido, de querer se desenvolver
de uma forma rápida, e sendo que aparecia para eles somente o quê? Na virada do dia. Então, quando a gente vê isso, certíssimo, viu, irmão Edclay? Então, quando a gente vê isso, a gente vê hoje o quê? Por isso que a palavra que está falando aqui, ó. Vamos do que no 20. 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas não, Yahshua foi ressuscitado dos mortos, primícia dos que adormecem. Mostrar a primeira primícia. Com efeito, visto que a morte veio por um homem. Quem? Adão. Também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois, assim como todos morrem em Adão, em Yahshua todos receberão a vida. Receberão a vida. Cada um, porém, em sua ordem, como primícias. Yahshua, depois aqueles que pertencem a Yahshua. Quem é os que pertencem a Yahshua? Irmão Alberto. Porque tudo em sua sequência. Aqui, quando está falando aqui, Yahshua foi depois da sua morte e a sua ressurreição. Quem foi? Aí Yahshua foi a primeira primícia. Depois, Paulo está falando aqui, cada um em sua condição. Aí depois fala, Yahshua, depois fala o que aqui? Yahshua, depois aqueles que pertencem a Yahshua. Que é os que pertencem a Yahshua? Filadélfia, estão mostrando aqueles que serão retirados primeiros. Que são o quê? As primícias das primícias. Exato. Não, porque são primícias das primícias. Porque as primícias das primícias, essas são arrancadas primeiros da terra. Elas estão dentre elas, a gente sabe que está o Filadélfia e também está os Sardes Esses. Mas é os que são arrancados primeiro. O Paulo estava falando sobre isso. Aí fala, depois aqueles que pertencem a Yahshua, por ocasião da sua vinda. A seguir, haverá o fim. Agora, eu quero que vocês começar a entender um ponto que é muito importante. Vamos prestando atenção aí. Irmão Ronaldo, que é o ouvido atinado. A seguir, haverá o fim, quando ele entregar o reino a Yahweh, Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder, pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos teus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. O último inimigo a ser destruído será a morte. Isso. Então vamos parar aqui por enquanto. Então, irmãos, quando a gente pega o último inimigo a ser destruído, aqui está falando da morte. Aí a gente vê a diferença. Anjo da morte e a morte. Por que a gente agora está trazendo a correção do ensino? Porque quando foi trago, por exemplo, papai trouxe para a gente a administração, a gente entendia que a morte era Emanuel. Que ele era o anjo da morte. Ele seria a morte. Entendeu, irmãos? Hoje a gente entende que a morte é Emanuel, irmã Júlia. Quem é a morte? Lúcifer é a morte. Por isso que fala aqui, ó. Vou ler no 24. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Yahweh, Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda autoridade, todo poder, pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos teus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele. Então aqui, o último inimigo a ser destruído é a morte. Aí nós vamos deixar aqui, agora a gente vai lá em Isaías 28, Ishaiah 28, para a gente compreender um pouquinho. Ishaiah, capítulo 28. Ishaiah 28, 14. Ishaiah 28, 14, página 1295. Fala assim, ó. Ouve a palavra de Yahweh, homens insolentes, vós, governadores deste povo que está em Alxalã, pois que dizeis, firmamos uma aliança com a morte. De novo, firmamos uma aliança com a morte.
Então aqui está mostrando que os povos da terra, irmão Natan, por isso que a gente viu ali em Apocalipse 12, quando fala, Satanás sedutor de toda a terra habitada. Então, quando ele seduziu toda a terra habitada, ele seduziu através de alguém. Ele seduziu através do seu filho. E o filho é o fruto. Então, a gente está andando bem. Então, Satanás, quando ele seduz toda a terra, ele deixou alguém para seduzir. Por isso que a gente vê em Gênesis capítulo 5, a mulher ela comeu do fruto. E quando a gente já entende o fruto, é o que a mulher ela teve a relação. Isso não é segredo para a gente. E ali, pode falar, irmão Alberto. Seduzida aí fez com ele uma aliança, como também aí, onde Machia fará com que seduz todos para que leve a fazer aliança. Sim, exato, sim. Então, quando a gente pega, amados irmãos, a gente vê lá no início, Lúcifer, Satanás, irmão Márcio, para ele seduzir toda a terra, ele precisava, olha para você ver, isso é muito sério. Ele precisava alguém fazer uma continuidade de uma obra para ele. Precisava alguém fazer que essa obra isse adiante. Aí é onde que a gente vê o fruto. O fruto ali gera quem? O fruto gera Caim. Por isso que a gente vê de Caim gera o quê? Os seus descendentes, a linhagem de Caim. Por isso que da geração de Caim teve um Enoque. E esse Enoque, ele era o quê? Construtor de cidades. Por isso que eles falam o quê? Não queremos que esse reine sobre nós. Esses são os construtores de cidades, mostrando. Quando a gente pega esse mundo, irmão Natan, esse grande império babilônico, império deste mundo, essa ciência, tudo isso aí, desses homens, é de uma genealogia, de uma descendência de Caim, a qual que vem da serpente, a qual que vem de Emanuel. Ele seduziu Eva fazendo promessas. E hoje ele seduz Babilônia fazendo promessas. Exatamente, seduz Babilônia fazendo promessas. Exatamente isso. Então, quando a gente vê, irmãos, a gente vê para alguém fazer uma continuidade da obra de Lúcifer, ele pega o que? Ele tem o seu fruto. Por isso que a mulher ela comeu do fruto. E os olhos dela se abriu. Abriu para as coisas boas e as coisas ruins. Que é o que? Agora, as coisas deste mundo passou também a atrair eles. Atrair as pessoas. Então, por isso que quando a gente pega, né, a genealogia deles, a descendência maligna de Caim, a gente vê os construtores de cidades, que vem da descendência de Caim, que vem de Emanuel. Mas aí... Irmão Anderson. Ô, irmão, pode falar, irmão de Cleiton. Está aqui em Gênesis 4:17. Lê pra Caim gente. conheceu sua mulher, concebeu e deu à luz Enoque. Tornou-se um construtor de cidade. Exatamente isso. Esse Enoque aí, né, para os irmãos que não saibam, esse Enoque é um Enoque que ele não é da descendência, no caso aqui, né, de Adão, né, que vem da linhagem, né, da promessa. Esse Caim, no caso, ele é da linhagem, né, de Caim. Esse Enoque vem da linhagem de Caim. Mas o Enoque, que vem da descendência da promessa de Ial, é o que vem de Sete. Então, isso é muito importante os irmãos saberem. Por isso que há dois Enoques. Desde o início ele ficou, Esse construtor de cidade que rejeitou a pedra angular. Exato. Salmo 118, 22. Por isso, A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. exatamente Salmo isso. 118. Exatamente por isso que eles sempre vão rejeitar, né, irmã de Cleiton? Eles vão rejeitar por quê? Porque sabe que essa pedra, ela está fundamentada na verdade. Porque Yalcha é a palavra, e a palavra é a verdade. Então, se Yalcha, Micael, se Micael ele está fundamentado na
pedra angular, que ele se torna a pedra, que é a verdade. Então, traduzido, os construtores de cidade vão rejeitar por quê? Porque eles são do engano, eles são do erro, eles contra a verdade tem o quê? Tem o erro. O erro ele opõe contra a verdade, né, irmãos? Por isso que a gente sabe disso, né? Então, vamos voltar aqui, Ishaial 28, 14. Irmão Anderson, eu posso só fazer uma pergunta? Pode, irmã Edna? Porque a gente até estava no carro, né? Lá antes de a gente, Mas já acho não. estava com uma dúvida. A gente não tem um gênio da serpente também? Nós? Todos nós temos o gene da serpente pelo começo, né? Isso eu vou explicar para os irmãos entenderem. Todos nós temos o gene da serpente. Por quê? Por causa do começo da criação, da mulher. Por causa da mulher. A mulher ali, quando ela passa a ter o primeiro ato, então todos nós viemos de atos de relação. Viemos de ato de relação. É diferente de papai Alcha, quando ele veio a esse mundo, ele não veio de um ato de relação, né? Não é à toa que foi pego uma mulher ali pura, que não tinha ainda deitado, né? Coabitado, e foi colocada nela o quê? O embrião, mostrando, papai Alcha não veio de forma alguma de ato sexual. Quando a gente pega, voltando para todos nós já viemos. Então, quando a gente pega vindo do ato, aí a gente lembra do início. Porque no início, todos os que vieram trouxe nesse DNA. Por isso que Paulo, ele esmurra a carne dele falando, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas o que eu quero fazer, isso eu não faço. Mostrando, quando o Paulo está se tratando disso, ele está falando da vontade, a carne que está, esse DNA que está em nós, de queremos voltar, exatamente, de queremos voltar a fazer coisas que não agradam. Então, mas aí é onde que foi colocado em nós o espírito de algo. Por isso que 1 João 4 fala, né? Que ninguém testificará aquele que o espírito de algo que nele está. Por isso que nós distinguimos o espírito da verdade e do erro, mostrando. Por isso que esse espírito que foi colocado em nós é um espírito, esse que nos o quê? Que nos conforta. Que é esse que espírito que nos faz remoer, nos faz gemer como inexprimível, né? Com vontade ardente de servir a algo. E é esse espírito que está em nós, é o espírito que não está no mundo. Entendeu? Hã? Exatamente, gemido nesse nível. Naquela época, o papai não aceitava, por exemplo, o povo dele Sim. fazer julgo desigual. Sim. Né? Porque fazendo julgo desigual, estaria se aliando aos filhos da serpente. Certíssimo. Então, ele separava o povo dele e falava para não. Por exemplo, Salomão, a gente pega um dos exemplos quando a gente pega as batalhas que o povo israelitas, quando eles iam confrontar, eles iam guerrilhar com outros povos, cananeus, filisteus, heborreus e todos aquele povo. Você vê que quando Yahweh dava uma ordem, falava assim, ó, vá, mata todos. Passa o fio da espada, mulher, criança, animal, taca fogo no arraial, não deixa nada. Se você pegar isso para uma denominação hoje, uma instituição hoje, eles acham isso um cúmulo. Mas ali, ele já estava, já sabendo de todas as coisas, ele já faz separação, ele falou assim, não, pera, esse é um povo que não serve. Porque isso aqui é uma geração híbrida. Uma geração da serpente, ela não se converte. Você entendeu, irmã? Você entendeu, minha irmã? Ela não vai se converter. Então, o que Yahweh vai fazer? Quando eles invadiam a lei, eles entravam para guerrilhar, eles vinham, passavam todos os fios da espada, porque não era mesmo para o quê? Para que essa semente híbrida, ela proliferasse sobre a terra. Sim, né? À toa que hoje as denominações falam assim, não, uma criança já nasce pura. Gente, o que eu mais acho engraçado é quando eu escuto, porque eu vou dizer, irmão, nós que somos celestiais, a gente tem que ter muita paciência com os irmãos, porque às vezes você escuta cada coisa, aí tem gente que fala assim, não, mas as crianças já são, elas nascem tudo pura. Irmão,
Não, de forma alguma. Se a criança já tem um gene híbrido, o irmão Ronaldo, se a criança ela já é voltada da serpente, ali já tem a natureza ruim, não se converte, irmão. E isso é a dificuldade das pessoas de fora entender isso. Por isso que quando ela falava assim, mata todos, passa o fio da espada, mulher, criança, gado, plantação, taca fogo, não leva nada e tal. E aí a gente lembra de quê? De Saul. Saul, ele cumpriu esse decreto, quando foi essa ordem que foi dada a ele, de forma alguma. Quando ele foi lá, ele fez o quê, irmã Edna? Você que gosta do Velho Testamento. Quando ele foi invadir, foi os cananeus, o que ele fez? Ofereceu o sacrifício que era para oferecer. Não da parte de sacrifício. E quando ele vai para atacar o povo cananeu, aí ele pegou, ele fez o que com o rei dos cananeus? Não lembra, não? Pode falar? Pode sim. É que ele foi, destruiu e pegou os filhos, né? Ele pegou as propriedades e não matou o rei. Exatamente. Isso é paisado. Pegou os bens e trouxe para o arraial de Isial. Você está entendendo como é que é isso? É muito sério, irmão Márcio. Exato. E poupou o rei Agag. Irmãos, irmã? Poupou o rei Agag. Ah, tá. Irmã Débora quer falar. Fala, minha amada irmã Débora. A paz do Papai Alto, irmão. Paz do Papai Alto, minha irmã. Ouvindo o irmão falar sobre as criancinhas, né? Não nascem puras, são filhos de Lúcifer, né? Descendência de Caim. Eu lembrei da passagem de Salmo 58. Posso ler, irmão? Pode sim, minha irmã. Ó, Salmo 58, a partir do versículo 2. Pode ler, irmã. É verdade que opinais com justiça, ó seres celestes, que julgais retamente os filhos de Adão? Longe disso, é de coração que praticais a injustiça, pesando sobre a terra a violência de vossas mãos. Os ímpios se desviaram desde o seio materno, desde o ventre já falam mentira. Tem veneno como veneno de serpente. São como víboras surdas que tapam os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais hábil em praticar o encantamento. Gratidão, irmã Débora. Salmo 58, a partir do 2. Eu vou ler aqui, ó, que a irmã Débora, ela trouxe realmente aqui pra gente, que é muito interessante, porque isso aqui a gente serve, irmãos, pra gente estar mostrando, às vezes, para um descrente ou a pessoa lá fora, né? Porque eu lembro dessa passagem, eu não recordava onde estava. Irmã Débora trouxe aqui, ó. Quando você pega no 4, aqui, ó, Salmo 58, 4, fala assim, ó. Os ímpios se desviam desde os seios maternos, tá vendo, ó, irmã Edna? Os ímpios se desviam, acharam? Salmos 58, 4. Abre lá, irmã Edna, vou esperar você abrir. Salmos 58, 4. Abriu? Fala assim, ó, 58, 4. Página 922. Ó, os ímpios, o que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa pagã, uma pessoa que não se converte, é um ímpio. Os ímpios se desviam desde os seios maternos, desde o ventre, já falam, ó, desde o ventre já falam mentira, tá vendo? Porque já falam mentira, aí você lembra da mentira. Quem é mentiroso? Satanás, Lúcifer. Através dele, seu filho. O fruto, através do fruto, gerou filhos. E seus filhos, desde os seios maternos, o quê? Contam mentira. Por isso que fala aqui, ó. Os ímpios se desviam desde os seios maternos, desde o ventre, já falam mentiras. Tem veneno, ó, já linkando com a serpente. Tá vendo? Tem veneno como veneno de serpente, já linkando lá do início. Como veneno de serpente. São como víboras surdas. Por que como víboras surdas? Porque não tapa os ouvidos para não escutar a verdade, porque não se converte.
Ainda que você fale, eles não vão compreender. Por quê? Que são aqueles arquitetos. Eles não querem que reine sobre nós. Pode falar, não quero de forma alguma. Rejeitam de toda forma, entendeu, irmão? Tem veneno como veneno de serpente. São como víbora surda, que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores do mais hábil em praticar encantamentos. Então, quando você pega aqui, aí você vê o que irmã Débora falou. Então, desde o ventre, já são destinados, irmãos. Aí tem gente que fala assim, não, de forma alguma. Sim. Quando a família adota um filho, Certo. criança. Eu já vi ele falando assim, mas ele cresceu junto com meus filhos, ele é diferente dos meus filhos. Sim. Porque ele é filho. Exato, já traz uma linhagem. Mas voltando à pergunta que a irmã Edna fez no início, todos nós sim temos um gene voltado por causa do quê? Por causa do início. Não todos nós temos, irmã. Todos nós, porque nós viemos de ato, de relação, de coabitação. O único que não teve foi papai Alcho. Entendeu? Todos nós temos. Mas a diferença de nós, por quê? Porque o espírito, nós somos o espírito no corpo. Entendeu? Nós viemos num corpo. Lembra disso? Nós viemos num corpo. E esse espírito, ele vai receber um novo corpo. Vai receber um novo corpo? Não, esse espírito vai receber um novo corpo. Por quê? Porque nós vamos receber um corpo glorificado. Por quê? Exato. Aí não vai, aí vai tirar isso de nosso, gente, entendeu? Vai ser exterminado. Esse gene da serpente que nós temos é que nos induz a fazer maldade. Exato, que isso vai ser tirado. Entendeu? Vamos lá, irmãos, vamos voltar. Oi. Sim. É isso mesmo. Mas isso que eles falam. Eu tenho um exemplo na família, porque a criança, de 4 vezes, era pequenininho, e ele gostava de usar salto da mãe, vestir vestido. Mas como é que esse menino está mexendo com isso? Eu nunca vi. Isso. Porque ele Já tem gene. Quando ele cresceu, a mãe dele Já separou do marido e foi híbrida, porque ela foi casar com É. a mulher. Quem é pedagogo ou pedagoga que dá aula, que trabalha com criança pequena, sabe, você consegue assimilar os comportamentos de crianças. Mais agressivo, menos agressivo, comportamento mais sexualista, mais voltado para ser afeminado ou não. A gente consegue. Eu atendo clientes que eu vejo eu atendo clientes, por exemplo, que eu vejo crianças constantemente chega lá que você consegue assimilar no gene dela. Então, e alguns pontos de agressividade que você fala bem assim, você vê que essa criança, ela é ruim. A gente não quer, mas é ruim. Entendeu? Xinga os pais, criança pequena. Então aí você vê. Aí eu olho assim pro menino do irmão Ronaldo ali, irmãos. Como é que você não fala com o menino desse, né, de invoca o tempo todo? Sério, às vezes a gente fica aqui, assim, daqui a pouco você escuta o grito, daqui a pouco você escuta o gritinho lá no fundo, sério, então isso alegra. Pois é, irmãos. Entendeu? Aí você vê a Clarice da irmã Débora, as crianças desde do início, já citando os salmos ali do invocar. Então você vê crianças no nosso meio que você vê e fala assim, você já vê que já era para ser, quando você vê outros que não era para ser. E assim. Sim. Esse gene, em determinadas pessoas, é mais forte, mais fraco, é isso? Não, todos carregam, tanto nós, tanto os que estão lá fora. A diferença de nós é que nós somos aqueles a qual já, conforme eu falei, já são destinados. Pessoas que já foram escolhidas por Yahweh. Vou dar um exemplo. Shaul, por exemplo, era um homem terreno, ele é terreno, no caso, filho de Adão, mas, porém, ele, a qual foi arrancado alguns ramos, conforme a Romanos 11 ali, para que ele fosse enxertado, a qual Yahweh escolheu.
Para quê? Para cumprir uma obra, fazer uma obra. Então, é uma obra que é ideal. Então, quando você pega, por exemplo, a condição dos que estão lá fora, todos eles têm o mesmo gene. Mas aí tem também aqueles que já são híbridos. O que é um híbrido? Aquele que já são, que é a diferença, você tem que entender. O híbrido é aquele que ele já é declarado, é isso mesmo. É essa a pergunta, já está declarado, já está nele. E uma outra é o gene, você carrega no seu DNA. Nós carregamos DNA por causa da coabitação do início, entendeu? Agora, os outros já são do gene. Você pega, por exemplo, a arca de Noé. Noé, quando ele sobe para a arca, sobe com quem? Sobe Noema, 3 noras e 3 filhos, certo? E a esposa. Dentre os 3 filhos, nós temos quem? Sem, Cã e Jafé. Quando você pega Sem, Cã e Jafé, Cã, ele vem da descendência de Caim, que subiu na arca, e Noema também. Mas quando você pega Sem e Jafé, não. Ainda que todos carreguem, mas eles não eram seres híbridos, mas ali subiu uma descendência que era híbrida. E por causa daquela subida na arca, e depois que houve o dilúvio, e depois que eles descem, ali houve o quê? Teve uma continuidade. Entendeu? Houve uma continuidade. Houve a continuidade através de quem? Aí a gente lembra. Cã com as suas esposas. E outra coisa, a gente vê que Cã viu a nudez da mãe. E na lei, ver a nudez é ter relação. Você está entendendo? Exato. Então, provável que os outros dois tentaram cobrir, né? Assim, porque ele não tinha o jeito da serpente. Sim, né? Porque ali desceram, deram continuidade, uma linhagem que seria uma nação que seria formada por povo israelitas, que era da descendência de Noé e de Adão, e outros que eram híbridos. Por isso que ali formaram o quê? Os cananeus, filisteus e tal, e foi formando os povos. Por isso que Alto sempre preservou as nações israelitas. Por quê? Não querendo que ele fale assim, não, eu não quero que você se contamine com os cananeus, filisteus e tal. Por quê? Para que não havesse essa fecundação, a projeção e o crescimento de híbridos sobre a terra, entendeu? Por quê? Porque, na verdade, eu queria que exterminasse. E da partir que os israelitas eles estavam relacionando com outros povos, cresciam mais e mais híbridos. Quer um exemplo? Você pega um que não é híbrido, um da descendência dos israelitas, teve um ato com um que é da híbrido, no caso, que é os cananeus. Imagina que os israelitas ficou com a cananeia. Aí teve filhos, 2 filhos. Um pode ser da serpente, outro não. É a representação de Noé com Noema, que teve 3 filhos. Dali dos 3 gerou um que era da serpente, que era quem? Que era Cã. Entendeu? Sim. Quando ele fez relação com o egípcio, né? Aí gerou Ismael, né? Ismael também não passa na serpente. Exato, exatamente, irmão. Conversa, quando ele teve com a mulher, foi Sara, né? Caiu foi Isaac. Sim, exatamente isso. Exatamente. Irmãos, pode falar, irmã de Cleiton, nós temos que andar porque nós temos um pouquinho de estudo ainda para frente. Pode falar, irmã de Cleiton. A gente teve esse estudo já com o papai, até lá na Arca, quando passou a Noema. Sim. Ela carregava o gene da serpente. Exato. Cão, o nome dele é Cão. Ele também tinha o gene da serpente. Certo. E aí, quando ele descobriu a nudez do seu pai, na verdade, coabitou com a mãe. E aí nasceu um filho que foi amaldiçoado, Canaã. Sim. Nasceu esse filho. E aí ele já nasceu com o gene da serpente e deu continuidade, né, à linhagem da serpente. Porque o filho, o cão, coabitou com a mãe. Esse que vem os atentados é o filho do cão. Isso, é isso mesmo, Edgar. Certinho. Vamos voltar aqui, irmãos. Então, quando nós estamos falando da morte, né? Quando nós estamos falando, a gente depois vai voltar lá em Coríntios. Vamos 1 Coríntios 15. Mas vamos ler aqui primeiro, ó. Quando a gente lê Ishaial 28, 14, fala assim. Ishaial 28, 14. Página 1295. Vamos abrir todos de novo.
Fala assim, ó. Ishaial 28:14. Página 1295. Fala assim: ouve a palavra de homens insolentes, vós governadores deste povo que está em Alxalã. Pois que dizes, firmamos uma aliança com a morte. Então a aliança que está sendo formada, está sendo uma aliança com a morte. Quem está formando uma aliança com a morte aqui, irmão Natan? Hã? Demais. Oi, irmã Edna, usa a Bíblia. Vamos usar a Bíblia, irmãos. Hã? Ó, tadinha da minha aqui, irmã Edna. Oi, irmã Edna. A situação. A gente tem que estar com a palavra, irmãos, afiada. A gente tem que estar sempre com a Bíblia para a gente marcar os pontos, igual a irmã Marinal está fazendo aqui, os irmãos, quem que está marcando, para crescer, senão fica para trás, irmãos. A gente temos que estar andando juntos. Vamos lá. Então, quando fala aqui, ó, 28:14, você sabe por quê? Porque tá atrapalhando, irmãos. Está atrapalhando. Porque toda vez que eu for interromper para virar para falar assim, vou esperar a irmã abrir. E não, irmã, não consigo abrir ainda. Nós não vamos andar. Então vamos lá. Ishaial 28:14. Ouve a palavra de homens insolentes, vós governadores deste povo que está em Alxalã. Pois que dizeis? Firmamos uma aliança com a morte. Aí eu pergunto ao irmão Natan, quem é que está fazendo aliança com a morte, irmão Natan? A Babilônia e todos os povos da terra. Exato. Porque eles estão fazendo uma aliança com a morte. Porque todos os bens, tudo o que eles precisam, tudo o que esse mundo eles recebem, vem de quem? Do administrador infiel que está lá em cima, passando como sumo sacerdote. Então, por ele estar lá em cima, a gente vê o quê? Por ele estar lá em cima, ele se torna o quê? Aquele que abençoa os que estão aqui embaixo, e a gente vê que fala aqui, ó, pois fizemos uma aliança. Se fez uma aliança com a morte, essa morte, irmãos, essa morte, no caso aqui, é quem? Lúcifer. Agora nós entendemos, é Lúcifer, porque é Lúcifer que está fazendo aliança com os povos. Por quê? Porque ele é que está abençoando todas as nações da terra. Continuando. E com Sheol fizemos um pacto. Quanto ao flagelo ameaçador, ele passará sem nos atingir-nos, porque fizemos da mentira o nosso refúgio. Está vendo? Fizemos da mentira o nosso refúgio. E atrás da falsidade nos escondemos. E atrás da falsidade nos escondemos. E por essa razão que assim diz Ial, eis que eu porei em Sião uma pedra. Tá vendo? Ó, uma pedra. Uma pedra de granito, pedra angular e preciosa. Em outras traduções do King James, já experimentada. Foi experimentada aonde? Celestialmente. Ela já foi experimentada lá por Ial, foi aprovada por Ial. Certo? Porque por isso que a gente lembra de quê? De José, que estava sobre o quê? Ali sobre as ordens do seu pai, fazia tudo que seu pai mandava. Lá em cima, Micael, Keial, ele fazia tudo que seu pai mandava. Foi experimentado lá em cima. Mas foi experimentado aqui embaixo? Está sendo, exatamente. Então ele precisa ser experimentado aqui embaixo agora para ser o quê? Confirmado. Confirmado o reinado dele. Então, por isso que é preciso ele agora ser experimentado aqui embaixo. Por isso que está sendo colocado em Sião uma pedra. Aí agora a gente vai pegar essa conexão agora aqui embaixo, irmão Ronaldo. Por isso que fala aqui, ó. E por essa razão que assim diz Ial, eis que porém em Sião uma pedra de granito, uma pedra angular e preciosa, experimentada na onde? Lá em cima, agora está aqui embaixo. Uma pedra alicerce bem firmado. Por que ele é bem firmado? Porque ele é a coluna da verdade nessa terra. Por isso que é uma coluna da verdade nessa terra. Por isso que fala, uma pedra de alicerce bem firmada. Aí nós lembramos de que Filadélfia, a qual o anjo, ele é a coluna, é aquele que traz a verdade, conforme Apocalipse 14. Aquele que nele puser, ó, tá vendo? Aquele que nela, nessa pedra aqui, puser sua confiança, não será o quê? Abalado, em outras traduções confundido, pela
palavra pelo espírito do erro que está aí fora, que é o espírito de Emanuel. Está entendendo, irmão Bento? Hã? Experimentado, é isso mesmo. E fala que aquele que nele puser a sua confiança não será abalado, em outras traduções, confundido. Porém, o direito como regra e a justiça como nível. Então, mostrando, aqui vocês entendem que o pacto, a aliança que é feita é com a morte. Essa morte, agora vocês entendem que essa morte está se tratando de Lúcifer. Agora nós vamos lá em 1 Coríntios. De novo, 15. Vamos lá. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 24. Que é onde que a gente está dando continuidade. Página 2013. Que fala assim: a seguir haverá o fim, quando ele... mas espera aí, haverá o fim? Tá jogando lá o fim? Que fim é esse, irmão Ronaldo? Quando fala assim, a seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Ial. Que momento que vai ser esse? Exatamente o trono branco. Exatamente o trono branco. É onde, quando, isso nós vamos lá, está lá em Apocalipse 20. Isso é quando quem? Lúcifer, que é o último inimigo, que é o quê? A morte. Vamos continuar para a gente ir lá. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Ial, depois de ter destruído todo principado, tá vendo? Todo principado está sendo destruído. Principado, toda autoridade, todo poder, pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. Então, quando a gente fala o último inimigo a ser destruído será a morte, antes a gente tinha o entendimento que era Emanuel, que era o anjo da morte. Porque seria quando o momento que ele ia morrer. Mas não. O último inimigo a ser destruído, que é a morte, aí nós entendemos que o último inimigo a ser destruído, agora a gente vai lá. No trono branco é quando pegar o falso profeta, o antimachia, e junto com Lúcifer, e lançar eles no quê? No lago de fogo. Não. Sim, exatamente isso. Aí quando a gente pega, vamos agora em Apocalipse 20. Vamos em Apocalipse 20, irmão Ronaldo. 20, 11. Irmão Ronaldo já abriu lá em cima. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, irmãos. Que fala assim, vi depois, página 2164. Que fala assim, vi depois um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. Tá vendo? Entregando para quem aqui, irmão? Moacir. Porque aqui nós estamos lendo aqui, tá falando aqui, a seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino. Tá falando, tá entregando, tá vendo? Entregar o reino para quem? Para Ial. Aí ele tá entregando para qual Ial aqui? Ial visível, né? Não é Ial invisível. Visível. Vamos lá. Apocalipse 21, 11. Irmão Ronaldo abriu. 20, 11. 20, 11. Fala assim, Fala a destruição dele no 10. Não, eu quero que a parte que é colocada, que ele é trancafiado, primeiro no milênio. 20, versículo 1. Fala aqui, isso mesmo, 20, versículo 1. Fala assim, 20, versículo 1, irmãos. Vi então um anjo descer do céu, trazendo a mão a chave do abismo, e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, tá vendo, aquele que seduziu toda a terra, acorrentou-se por 1000 anos e o atirou dentro do abismo. Ainda é a morte?
Não. Por que ainda não é a morte? Porque é o tempo que ele está preso, que é o tempo ainda que ele vai ser solto por um pouco de tempo, que a gente vai continuar da leitura, que ele vai ser solto depois por um pouco de tempo ainda para o quê? Para ainda fazer os males, né? Por isso que fala, e atirou dentro do abismo, fechando o lacrando com um selo, para que não seduzisse mais as nações, até que o 1000 anos estivesse terminados, mostrando até o milênio. Até o milênio. Até o milênio ele não poderia fazer exatamente isso, até o dia que ele fosse solto. Agora, qual foi a parte, irmão Ronaldo? Do 7? É no 7. Isso, vamos no 7. Agora, lá, 20, versículo 7. Fala assim, quando se completaram os 1000 anos de Satanás, no caso o adversário, tá vendo? Será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunido para o combate. Seu número seu número, no caso do seu exército, é como a areia do mar. Subirão sobre a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas o fogo desceu do céu e os devorou. Tá vendo? O fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que o seduziu foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achava a besta e o falso profeta. Então, mostrando, aqui é o momento que agora completa aquela parte, conforme a gente leu em 1 Coríntios, vamos lá voltar de novo? 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículo 24. Que fala assim, ó, a seguir haverá o fim. 1 Coríntios 15, versículo 24, página 2013, irmãos. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Iau, Pai, depois de ter destruído todo o principado. Você vê que todos os principados já foram destruídos, irmãos. Foram lançados na onde? Já foram lançados no abismo. Agora está faltando agora quem? Está faltando agora a morte, agora ser lançado no lago de fogo. Por isso que fala, a seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino de Iau, Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. Pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos teus pés. O último inimigo a ser destruído, tá vendo? O último inimigo. Você viu que todos eram inimigos, mas agora está falando do último inimigo. O último inimigo a ser destruído será a morte. O último inimigo, mostrando, era o que faltava. Por isso que quando a gente lá atrás, agora isso é um estudo, por isso que a gente foi preciso voltar, irmãos. Por isso que quando o papai trouxe lá atrás, a gente tinha um entendimento que a morte seria o Emanuel, mas por ele ser o anjo da morte. Mas hoje a gente já crescendo, a gente entendendo, agora a gente compreende que o fruto, no caso, ele é o quê? É o fruto e a árvore. A árvore é a morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tem o seu fruto. Por isso que a gente entende agora a morte e o anjo da morte. Por isso que nós temos a vida, por isso que nós vemos em Colossenses ali 1,15, que fala, Yahshua, né, no caso que é Yahweh, criou todas as coisas, primogênito de toda criatura. Por quê? Porque para criar, para dar vida, ele tem que ser a vida. E ele construiu, ele criou todas as coisas com quem? A gente vê com Micael, que é a semelhança, conforme a gente leu em Gênesis 3, né? Gênesis 1, quer dizer. Então a gente viu ali a criação. Então quando a gente vê isso, agora a gente compreende que assim como a continuidade da obra de Iau, que está sobre Micael, que é a vida, por isso que é o anjo da vida, por isso a gente compreende quem é o anjo da morte e quem é a morte. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Quem? Lúcifer. É um momento que vai se completar conforme Apocalipse capítulo 20 que a gente leu. Entendeu, amados irmãos?
Aí viveremos em paz, né? Aí viveremos em paz, viu, irmão? Aquele tudo todo jeito. Tudo isso é uma dúvida que muitos irmãos estavam fazendo, realmente tem dúvida. Se aí vai destruir todos os genes. Exatamente, vai destruir todos os genes, porque ainda tem no milênio, ainda há gene ainda, da serpente. Por causa da... Exatamente. Exatamente isso, irmão Ronaldo. Porque volta como no princípio. Porque tem no milênio ainda, na carne ainda, por isso que há ainda a manifestação dos híbridos ali ainda. Então, por isso que exatamente, que quando ele sair para se seduzir novamente, você vê por isso que fala que o seu exército era como areia, né? Era incontável, mostrando porque os números ainda dos exércitos, do exército, ainda dos híbridos, dos querubins, ainda era grande. Você entendeu, irmã? Tem muitos. Irmã, por isso que hoje a gente vê uma batalha que nós travamos nesse mundo. É uma batalha travada. Por quê? Porque nós lidamos com o tempo todo com quem? Com filhos, tanto da serpente e também com quem? Nós também lidamos com aqueles que são os incrédulos, que é aqueles que vão só na tribulação, conforme Apocalipse 2, aqueles que vão ser perseguidos, que não vão aceitar ser alimentados por Babilônia, mas eles vão guardar o testemunho e os mandamentos de Yahshua Mashiach, no caso, só na tribulação. Mas com isso, eles ainda nos perseguem. Porque por não aceitar a palavra, por não querer andar conosco, né? Então, tem os nomes e tudo, mas não andam, né? Então, esses é o que vão ter que passar. Então, por isso que hoje a gente vê o tamanho, conforme o papai sempre fala, a dificuldade dessa obra. Pode ir, Meraci. A dificuldade dessa obra ela ser concluída, mas Ial, ele vai o quê? Ele vai confirmar essa obra. Por isso que tem uma passagem que eu gosto que Shaul Paulo ele fala assim: sejais firmes, abundantes na obra de Ial, porque a vossa luta não é em vão no mestre. É uma das passagens que eu mais gosto de Shaul Paulo, por quê? Porque o Espírito nele que confortava ele, né? Porque a gente sabe que é o Espírito que estava confortando, né, irmãos? A gente sabe que é o Espírito ali que estava confortando ele no combate, na tribulação que ele estava passando, sofrendo uma tribulação de 10 dias, né? E a gente vê que foi o Espírito que estava consolando ele, por isso que Shaul Paulo ali, com muita sabedoria, ele fala, né? Sejais firmes, abundantes na obra de Ial, porque a vossa luta não é em vão no mestre. É aqui mesmo, então. 1 Coríntios 15, 57. É isso mesmo. E na verdade ele tem falado é o Pai, né? Exato, exatamente. Que era o consolo deles, né, irmã? Era o consolo deles. Por isso que fala assim, ó, 1 Coríntios 15, 50 e 58. Vamos começar no 57. Fala assim. Aqui, ó, pra você ver, ó. 1 Coríntios 15, 57, página 2015. Aqui que Shaul Paulo falando. Você vê pelo Espírito, né, irmãos? Que já consolava eles. Por isso que fala aqui, ó. Graças se rendam a Ial. Tá vendo? Quem é que fala sempre isso? Micael. Nós damos graça a Ial. Nós damos grato a Ial. Nós damos grato a Ial. Você vê aqui, por isso que fala assim: graças se rendem a Ial, que nos dá a vitória, por nosso mestre Yahshua Mashiach. Assim, irmãos, bem amados, sede firmes, inabaláveis, fazeis incessantes progressos, no caso, progresso é sempre crescendo, né? Na obra. Progressos na obra do mestre, ciente que a vossa fadiga, no caso, a vossa luta, a vossa obra, não é vã no mestre, né? Então, é o que o mesmo Espírito estava confortando Shaul Paulo,
aqui é o mesmo Espírito que nos conforta, que fala conosco hoje, pessoalmente, né, irmãos? E ele fala conosco essa mesma e também me conforta, porque muitas das vezes dá essa vontade de você olhar para trás e falar assim, nossa, estou tão preocupado com as coisas, às vezes, ser resolvidas, e papai, ele te manda uma mensagem, ou ele te fala para o corpo, ele fala da mesma forma que foi falada na vida de Paulo para falar para a igreja, entendeu? E é isso que faz nós acreditarmos, porque quando papai ele fala assim, irmãos, pensa na sua herança, pensa no que te espera, aí é o que nos dá força, irmãs. É magnífico. Né? Porque é magnífica, né? É magnífica, né, irmã Edna? Gratidão, papai, irmãos. Irmãos na live, tem alguma dúvida? Os irmãos querem perguntar alguma coisa? Irmã Delminha, irmã Cida. Fico feliz por você, meu amado irmão. Irmão Leonardo. Maravilhoso. Gratidão, papai Alcho, irmã Cida. Paz de Alcho, irmão Leonardo. Fico feliz por você, viu, meu irmão? Irmã Adriana. Vocês ficaram com alguma dúvida, irmão? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês façam, que a gente ainda tem um tempinho aqui ainda. Os irmãos presencial aqui, né? No corpo, né, irmãos? Tem os irmãos distantes, tem os irmãos presenciais. Os irmãos presenciais estão com alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta? Porque hoje, na verdade, a gente conversou bastante, irmão. A gente vai sempre falando e conversando, né? Isso que é maravilhoso. Você ficou com alguma dúvida, irmã Edna? Tá certinho, minha irmã Edna? Gratidão, papai. Queria que você tivesse com a Bíblia, né? Mas Eu tenho uma pergunta. pode fazer, irmão Evandro. Ô, irmão, eu fico feliz se você perguntar. Falou lá, mas sobre aquela parte que o Lúcio, ele, quando ele está com o nome Lúcio, como ele está lá em cima, Sim. né, o sacerdote, né? Sim. E quando ele está com o nome de Satanás, é quando ele está É adversário, isso que está em batalha. E quando ele recebe o nome como diabo? Que ele recebe. Então é que ele está... É porque aí, na verdade, o papai está trazendo todos esses esclarecimentos. Vou dar isso aqui, vou falar para os irmãos na live, para os irmãos escutarem, né? O irmão Evandro, ele perguntou sobre Lúcifer, né? Ele tem vários nomes, né? Foi dado a ele, né? Por exemplo, lá em cima, no templo, ele é tomado como Lúcifer, né? Aquele que se transfigura em ser de luz. Nem batalha, né? Quando havia a batalha nossa contra eles, né? Ali de Apocalipse 12, vê que ali a gente vê que ele está com o nome de Satã, né? Mostrando Satanás, que no caso seria adversário. E também ele tem o nome de diabo. Então, o que isso quer dizer? Mostra que ele tem vários nomes. E papai vai trazer isso para o corpo, pode ter certeza que já falou que vai trazer, que também Micael, a mesma condição que Lúcifer ali, ele tem vários nomes dados a ele, também Micael, ele tem vários nomes a ser dado em alguns momentos, igual o papai já trouxe, igual quando a gente vê Apocalipse 19, ele é palavra de alto. Em condição de, no templo, ele é tomado como Yahshua, né? Como sumo sacerdote. Na condição lá de Esmina, ele está como espírito. Na nossa condição hoje, ele está como o quê? Ele está como um ancião. Então, você vê que é várias condições. Então, papai ele vai estar trazendo essas explicações para a gente, porque... Como está em guerreando, quando está em batalha, é Micael. Por isso que a gente vê quando Gabriel, né, estava em batalha, irmã Edna, você vê que estava o quê? Que estava em batalha também, como que? Micael. Lá na nossa batalha, que a gente vai batalhar como Micael. Vários diademas, né? Vários títulos, né? Que quando fala vários diademas é vários títulos. E as posições tomadas. Agora os tempos, irmãos, é uma condição que eu vou falar para os irmãos. Isso tem para a gente que está à frente. Os tempos da cada condição que
que ele exerce, tem o momento quando é Yaucha, quando vai ser entregue. Irmãos, faz às vezes ter parafuso, teve minha cabeça mesmo, ali eu pego e falo assim, não, pera, né, irmão? Por isso que a gente tem que ir bem devagarzinho, porque senão a gente vai se perdendo. E o nosso papel, o trabalho da obra de Yau, é que nós não saímos de forma alguma do trilho, é andar todo mundo bem alinhado, né, amados irmãos? Vou fazer a bênção sacerdotal para os amados irmãos, os irmãos da live, para a gente estar fazendo o encerramento, tá bom, amados irmãos? Que eu possa abençoá-los grandemente, como já tem abençoado. Só de os irmãos estar alimentando, tem estado na live, os irmãos ouvindo as ministrações, já estão sendo abençoados. Por que estão sendo abençoados? Porque estão alimentando. E se está alimentando, está recebendo a palavra de Yau. E se está recebendo a palavra de Yau, está recebendo a palavra da vida. Então, é por isso que hoje nós temos alimentado a palavra da vida, que vem de Yau. Né, amados irmãos? Então, vamos fazer a bênção sacerdotal. Que Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Que Yau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe seja longânimo. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. E Yau levante a sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Que assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Aleluia, adorado somente Yau. Aleluia, adorado somente Yau. Aleluia, adorado somente Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Por Yau e por Yaucha. Por Yau e por Yaucha. Por Yau e por Yaucha. E assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Assim seja, amados irmãos. Fica na paz de Papai Yaucha, viu? Que Papai abençoa a vida.